Entrei no saguão da Vanguard Technologies exatamente às 6h42 da manhã. Latte na mão esquerda, crachá de segurança preso ao bolso do blazer. O prédio ainda dormia, com luzes acendendo aos poucos em algumas áreas, e o zumbido dos servidores era o único som cortando o silêncio. Era assim que eu preferia. Sem conversas, sem gentilezas forçadas, só eu e o trabalho que consumia os últimos 8 anos da minha vida. A viagem de elevador até o 31º andar pareceu mais longa do que o normal naquela manhã. Talvez fosse o peso do que eu carregava. 3 patentes ativas em meu nome. 4 outras em andamento. Todo o framework Apollo, o sistema de segurança neural adaptativa que fez a reputação da Vanguard, rodava em uma arquitetura que eu havia projetado do zero. Antes de continuarmos, adoraria saber, como está sua manhã e de qual cidade você está nos acompanhando? Quando as portas se abriram, caminhei direto para meu espaço de trabalho no canto. As janelas do chão ao teto ofereciam vista para o centro de Seattle. A Space Needle surgindo na névoa matinal, as pequenas embarcações cruzando a Elliott Bay. Eu lutei por essa vista. Conquistei-a. Cada noite sem dormir, cada protótipo descartado, cada apresentação em que tive que explicar meu próprio trabalho para pessoas que não sabiam sair de um loop básico em código, tudo me trouxe até ali. Joguei minha bolsa sobre a mesa e abri os logs do servidor durante a noite. Tudo parecia limpo. O Apollo estava rodando com 99,7% de eficiência em todas as redes de clientes. Sem invasões, sem anomalias, sem alertas. Perfeito. Então ouvi o toque do elevador atrás de mim. Olhei por cima do ombro e o vi pela primeira vez. Marcus Ellington, terno azul marinho sob medida que provavelmente custava mais que meu primeiro carro, sapatos de couro italiano que faziam clique no chão de concreto polido, e um rosto que gritava privilégio. Ele se movia pelo espaço aberto como se estivesse inspecionando uma propriedade recém-herdada o que não estava longe da verdade. Seu pai, Harrison Ellington, possuía 62% da Vanguard. Isso tornava Marcus intocável de maneiras que não tinham nada a ver com talento. Ele não me notou de imediato. Observei enquanto ele pausava em algumas estações, tocava nos monitores, folheava quadros de projetos como se estivesse fazendo compras. Então seus olhos pousaram sobre mim. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto. Depois, algo pior, divertimento. Não esperava que alguém estivesse aqui tão cedo, disse, entrando no meu espaço sem convite. Eu estou aqui todas as manhãs, respondi, sem tirar os olhos da tela. O Apollo não se monitora sozinho. Ele inclinou a cabeça, estudando-me como se eu fosse alguma curiosidade difícil de decifrar. Então, Sua Serenity Miles? Disse, lendo meu crachá. Arquiteta principal do Apollo. 3 patentes, design completo do sistema. 4 patentes em andamento, corrigi. Ele soltou um assobio baixo, daqueles que me arrepia a pele. Hã? Você não é o que eu imaginava. Finalmente olhei para ele. O que você imaginava? Alguém mais velho, talvez menos. Ele fez um gesto vago com a mão. Menos o quê? Ele sorriu de lado. Achei que você fosse só o rostinho bonito que mostram nas apresentações para investidores. Não imaginava que realmente tivesse construído o sistema. Levantei-me lentamente, colocando meu café na mesa com cuidado deliberado. Vou deixar algo muito claro, Marcus. Esse rostinho bonito projetou cada camada do sistema que mantém esta empresa funcionando. Se você quer que o Apollo continue rodando, sugiro que me trate como a engenheira que sou, e não como a fantasia que você criou nesse cérebro medíocre. Sua mandíbula se apertou. O sorriso desapareceu. Bem-vindo à Vanguard, acrescentei. Tente não quebrar nada importante. Voltei a me sentar e retomei meu trabalho. Ele permaneceu ali em silêncio por mais uns 10 segundos, então se virou e caminhou em direção à ala executiva. Não fiquei olhando enquanto ele saía. Já sabia exatamente que tipo de problema ele ia se tornar. Isso foi na segunda-feira. Até quinta-feira, percebi que o problema era ainda pior do que eu imaginava. Naquela noite, eu estava trabalhando de casa. VPN conectada à rede da empresa, rodando diagnósticos em uma nova camada de criptografia que eu estava testando. Já passava da 1h da manhã.
Um documentário policial tocava ao fundo, algo sobre roubos de obras de arte, mas eu não prestava atenção. Meu foco estava totalmente no monitor de atividade quando notei algo estranho. Um ponto de acesso secundário havia acessado um dos meus diretórios legados. Os arquivos do antigo framework que eu havia arquivado meses atrás, intocados desde a última grande migração do sistema. Então ele acessou de novo. E de novo. Abriu os logs de acesso. O engenheiro júnior Nathan Cross, recém-formado, apenas 6 meses na equipe, sem autorização para aquele diretório. Sem razão para estar lá. Mas lá estava ele, baixando trechos do meu código proprietário, não apenas navegando, mas extraindo e copiando blocos de lógica central, os algoritmos fundamentais que eu havia passado 2 anos aperfeiçoando. Então percebi outra coisa. A sessão dele não era sozinha. Alguém mais estava assistindo em tempo real, conectado via compartilhamento de tela. Tracei o ID da sessão até sua origem, terminal de acesso executivo. Pig Ellington. Meu estômago despencou. Marcos não estava apenas bisbilhotando. Ele estava orquestrando tudo, dando instruções a Nathan, assistindo enquanto copiava meu trabalho peça por peça. Provavelmente planejando rebatizá-lo com seu próprio nome ou enterrar completamente minha participação. Não entrei em pânico, não gritei, não joguei meu laptop pela sala embora o pensamento tenha passado pela minha mente. Em vez disso, comecei a registrar tudo, captura completa da sessão, logs de atividade da tela, dados de timestamp, verificação de IP, tudo. Recuperei registros de autenticação de backup da minha nuvem pessoal, arquivos datados de quando eu ainda prototipava o Apollo no meu próprio hardware, antes da Vanguard sequer existir. Cada fragmento de evidência que provasse propriedade, origem e intenção. Quando o Sol nasceu, eu já tinha uma trilha digital que poderia ser apresentada em tribunal federal. Não dormi. Organizei tudo em pastas criptografadas, fiz backup em 3 drives diferentes e enviei cópias para minha advogada, Diane Roth. Ela cuidou do meu primeiro pedido de patente 4 anos atrás e sabia exatamente quão feio o roubo de propriedade intelectual corporativa podia ser. Às 7h30 da manhã, eu já estava no escritório. Às 9h15, meu diretor enviou um convite de reunião, revisão executiva, 11h. Trazer a documentação do Apollo. Eu sabia que isso ia acontecer. Estava esperando desde o momento em que vi o ID da sessão de Marcos nos logs. Cheguei às 10h50. Marcos já estava sentado na cabeceira da mesa de conferência, com cara de quem estava lá há 1 hora. Seu pai, Harrison Ellington, estava perto da janela, braços cruzados, expressão esculpida em pedra. O tipo de homem que construiu um império e esperava que todos se curvassem conforme. Quando entrei, Marcos deslizou uma pasta manila pela mesa. Serenite começou, voz suave e ensaiada. Temos revisado suas contribuições no projeto Apollo. Dada a escala e abrangência do sistema, acreditamos que seja do melhor interesse da empresa consolidar a propriedade intelectual. Este documento transfere os direitos de patente e o controle do framework para a Vanguard em troca de um pacote de compensação. Abri a pasta. Uma única folha com a proposta de compra, pagamento de $15.000. Sem royalties, sem contratos de licenciamento, sem reconhecimento contínuo. Eu ri. De verdade, ri. Está brincando, disse. É uma oferta justa, Marcos respondeu, recostando-se como se tivesse acabado de fechar um acordo. Você construiu isso em horário de trabalho da empresa. Pertence à Vanguard. Olhei para Harrison. Foi isso que ele te disse? A voz de Harrison era baixa, controlada. A equipe jurídica revisou. Isso é uma consolidação de propriedade intelectual padrão. Padrão? Eu disse, fechando a pasta. Eu construí a arquitetura central do Apollo 18 meses antes de vocês sequer me contratarem. Tenho 3 patentes ativas registradas de forma independente, com data, hora e verificação pelo Escritório de Patentes dos Estados Unidos. Outras 4 ainda estão em análise. Tudo o que vocês estão tentando reivindicar está documentado, protegido e rastreável diretamente aos meus projetos originais. A expressão de Marcos mudou, ainda que de forma quase imperceptível. O suficiente para eu perceber. Vocês colocaram um engenheiro júnior para invadir meus arquivos proprietários à 1 da manhã. Continuei, mantendo os olhos fixos nele. Eu tenho os logs, Marcos.
Tenho vídeo da sua sessão executiva acompanhando tudo em tempo real. Isso não é consolidação. Isso é roubo. Silêncio. Harrison deu um passo à frente. Serenity, não vamos tornar isso hostil. Vocês tornaram isso hostil no momento em que tentaram roubar meu trabalho, rebati. Eu já contratei assessoria jurídica. Cada arquivo que vocês acessaram está protegido pela Lei Federal de Propriedade Intelectual. Se quiserem testar isso em tribunal, é só dizer. Respirei fundo, mas mantive a voz firme. Mas entendam uma coisa. O Apollo foi construído sobre o meu framework. Sem mim, o sistema inteiro entra em colapso em menos de 48 horas. Se vocês lançarem esse produto sem a minha autorização, eu processo vocês até o fim. Ninguém se mexeu. Levantei-me, empurrei a pasta de volta na direção de Marcos e encarei Harrison. Da próxima vez que quiserem algo de mim, tentem pedir como adultos. E saí da sala. Não fui para casa depois daquela reunião. Voltei direto para minha mesa, tranquei a porta do escritório e comecei a trabalhar. A primeira coisa que fiz foi desativar todas as chaves de acesso ligadas ao Apollo. Cada backdoor, cada token de autenticação compartilhado, cada override administrativo que existia fora do meu controle direto. Sem minha liberação biométrica e minha chave pessoal de criptografia, ninguém entrava. Ponto final. Em seguida, implementei a autenticação de 2 fatores em cada nó crítico do sistema. Verificação de identidade em tempo real, senhas rotativas, rastreamento de sessão. Reconstruí toda a infraestrutura de acesso do zero, mapeando tudo diretamente aos meus logs de desenvolvimento e garantindo que cada modificação fosse registrada com data e hora. Na noite de sexta-feira, eu ainda estava no escritório. Moletom, cabelo preso, cold brew ao lado, barras de cereal empilhadas na mesa. Eu não virava uma noite inteira assim desde a pós-graduação. E, sinceramente, estava adorando cada segundo. Reescrevi os protocolos de backup, criptografei as chaves mestras com camadas de segurança em cascata, apaguei espelhos antigos que Marcos ou qualquer outro pudesse tentar acessar, reconstruí o sistema de controle de versões e vinculei cada iteração do Apollo diretamente à minha documentação original de design. Se alguém tentasse fazer engenharia reversa do meu trabalho, bateria em 100 paredes. Todas elas rastreáveis até mim. No domingo à tarde, terminei. Então liguei para Diane. Preciso registrar mais 5 patentes, eu disse. Protocolos de resposta adaptativa, módulos de previsão comportamental, algoritmos de detecção de ameaças e 2 frameworks de interface. Mesma estrutura de propriedade? Ela perguntou. Todas em meu nome. Datadas, reconhecidas em cartório, protocoladas. Sem margem para interpretação. Ela não perguntou o motivo. Já entendia. Na segunda-feira de manhã, entrei no escritório com cara de quem tinha dormido como um bebê. Marcos estava perto da máquina de café, braços cruzados, mandíbula tensa. Eu sorri. Vejo que você andou ocupada, ele disse. Você não faz ideia. Ele me seguiu pelo corredor e se colocou na frente da minha porta antes que eu pudesse passar o crachá. Acha que isso muda alguma coisa? A plataforma ainda é nossa. Vocês têm um nome, respondi com calma. Não tem o motor. Não tem a lógica. E com certeza não tem as patentes. A voz dele baixou. Você está brincando com fogo. Destranquei a porta, entrei e me virei para encará-lo. O único jogo aqui é o de impedir você de cometer um crime federal de roubo de propriedade intelectual. E acredite, Marcos, eu já ganhei. Ele se aproximou, a voz baixa e cortante. Você acha que pode simplesmente nos bloquear do nosso próprio sistema? Não é o sistema de vocês, eu disse. É o meu. E se tentar aquela jogada de backdoor de novo, vou te enterrar em tanta papelada jurídica que você vai estar se explicando para um juiz antes mesmo do seu pai saber o que aconteceu. Ele me encarou, tentando decidir se eu estava blefando. Eu não estava. Eu não tenho medo de você, disse em voz baixa. E não vou a lugar nenhum. Ele não respondeu. Apenas cerrou o maxilar, se virou e foi embora. Fechei a porta atrás dele, me sentei à mesa e redigi um comunicado de segurança para toda a empresa. Novas credenciais de login para todos.
A partir daquele momento, qualquer rota de acesso que não passasse por mim simplesmente não existia. Ao meio-dia, todos os engenheiros da equipe Apollo já estavam operando sob novos protocolos de autenticação. E Marcus estava completamente bloqueado. Eu tinha acabado de atualizar o último firewall quando o convite apareceu na minha caixa de entrada. Assunto: reunião urgente do Conselho Executivo. Horário: 14 horas. Local: sala principal de conferências. Participantes: conselho completo mais assessoria jurídica. Recostei-me na cadeira e sorri. Eles nem fingiam mais. Quando entrei na sala de conferências, ela estava lotada. 12 membros do conselho, 3 advogados corporativos internos que custavam mais do que meu aluguel, e Harrison Ellington em pé à frente da sala, como se estivesse prestes a fazer um sermão. Marcus estava sentado na extremidade da mesa, braços cruzados, olhos cravados em mim. Não disse nada. Apenas me sentei, abri o laptop e esperei. Harrison começou a falar naquele tom suave e controlado que provavelmente usava para intimidar fornecedores. Obrigado a todos por atenderem ao chamado em tão curto prazo. Estamos aqui para tratar das preocupações envolvendo o framework Apollo e resolver a atual disputa de propriedade intelectual. Não pisquei. Consultamos nossa equipe jurídica, continuou ele, e acreditamos que é possível resolver essa questão internamente, sem escalar para litígio. Um dos advogados deslizou um documento pela mesa. Um acordo de compra revisado. Bônus de retenção de longo prazo. Opções de ações. Um número maior desta vez. Eu não toquei no papel. Antes de qualquer coisa disse, mantendo a voz firme: não estamos negociando absolutamente nada sem a presença da minha advogada. Vocês agendaram esta reunião sem notificá-la, o que significa que qualquer tentativa de manobra aqui já está fora dos limites. Alguns membros do conselho se remexeram, visivelmente desconfortáveis. O tom de Harrison endureceu. Isto não é um tribunal, Serenity. Então por que o jurídico está na sala? Perguntei. Nenhuma resposta. Levantei-me e conectei meu laptop ao projetor. Já que estamos todos aqui, vou apresentar algumas coisas eu mesma. A tela se acendeu. À esquerda, um log de servidor exibindo o ID da sessão executiva de Marcus. À direita, a gravação de tela de Nathan Cross acessando meus arquivos proprietários, com data e hora, IP verificado e rastreado diretamente até uma rede residencial que Marcus já havia utilizado diversas vezes. Dava para ouvir um alfinete cair. Isso não foi apenas uma violação interna, disse calmamente. Vocês acessaram minha nuvem pessoal. Isso é crime federal sob a lei de fraude e abuso de computadores. Eu tenho todos os logs, todos os hashes, todos os endereços IP para comprovar. Harrison parecia furioso. Marcus tinha cara de quem queria virar a mesa. Um dos conselheiros mais velhos finalmente falou. Isso está verificado? Cada entrada, respondi. E cada arquivo acessado durante essa invasão está protegido por patentes registradas. Eu já enviei toda a documentação à minha advogada. Os processos legais estão prontos, se for necessário. O ar na sala ficou gelado. Então é assim que vai ser, continuei. Vocês têm 2 opções. Primeira, licenciar meus framework por meio de um contrato transparente e justo. Eu mantenho a propriedade. Vocês têm acesso legal ao sistema. Ou, segunda, eu retiro cada linha de código protegido do Apollo, e vocês perdem a plataforma inteira. Marcus se levantou de um salto. Você não tem autoridade para. Não termine essa frase, cortei. Porque eu tenho, sim. Harrison tentou conter a situação. Serenity, vamos ser razoáveis. Investimos milhões nesse lançamento. Então talvez devessem ter investido em respeitar quem construiu tudo isso, respondi em vez de tentar roubá-la. Ninguém disse nada. Apenas encararam. Alguns em choque, outros furiosos, outros claramente percebendo que tinham caído numa armadilha que não viram se fechar. Desconectei meu laptop, coloquei-o na bolsa e encarei Marcus diretamente. Da próxima vez, contrate alguém que realmente saiba programar. Então saí, o som dos meus saltos ecoando pelo chão. Todos os olhares naquela sala me acompanharam como se eu tivesse acabado de detonar uma bomba que eles não sabiam como desarmar.
Como eu já esperava, na manhã seguinte meu crachá não funcionou. Fiquei na entrada principal e passei o cartão 3 vezes. Luz vermelha. Erro. Bip. Acesso negado. O segurança na recepção nem sequer olhou para mim. Peguei o telefone e deixei uma mensagem de voz, clara e direta. Marcus Ellington acabou de revogar meu acesso ao prédio. Estou documentando isso. Terça-feira, 8h17. Contornei o prédio até a entrada de serviço e usei meu crachá reserva de instalações, aquele que eu mantinha ativo para emergências de sistema. Também bloqueado. Às 10 da manhã, eu já estava na minha mesa, logada, monitorando a atividade do sistema. Exatamente como eu previa, alguém havia tentado empurrar uma atualização não autorizada para o ambiente de testes do Apollo durante a madrugada. O código era um lixo. Parecia que alguém tinha tentado reescrever meus algoritmos preditivos de memória e desistido no meio do caminho. Marcus estava em pânico. Eu sentia isso. Ao meio-dia, começaram a chegar mensagens de outros departamentos. É verdade que você vai sair? Ouvi dizer que o Apollo vai ser reatribuído. Devemos pausar a próxima implantação? Ele estava espalhando boatos, tentando fazer parecer que eu já tinha ido embora para que as pessoas deixassem de confiar na minha autoridade. Um movimento clássico de quem nunca conquistou respeito por mérito. Não reagi emocionalmente. Fui estratégica. Naquela tarde, reservei a maior sala de conferências e enviei uma única mensagem para todos os engenheiros da equipe Apollo. Reunião geral 16h30. Presença obrigatória. Quando eles chegaram, não perdi tempo. Tudo que eu construí é protegido por lei, eu disse. O Apollo não funciona sem o framework que está nesses servidores. Então vamos deixar absolutamente claro o quanto o sistema depende da nossa equipe e das patentes ligadas a essa tecnologia. Dividi o grupo em unidades. Arquitetura central, implantação, infraestrutura, diagnósticos, resposta comportamental, integração de front-end. Mapeamos cada componente que tocava a minha propriedade intelectual, marcamos cada dependência e documentamos tudo em triplicata. 3 horas depois, tínhamos um dossiê tão sólido que poderia ser apresentado como prova em um tribunal federal. Enviei uma cópia para Diane. A outra foi para um servidor externo seguro que Marcus nem sabia que existia. Depois, fui para o estacionamento. Eu estava a meio caminho do carro quando ouvi passos atrás de mim. Não precisei me virar. Você deixou seu recado claro, disse Marcus, com a voz dura e cortante. Parei e me virei lentamente. Eu deixei isso claro 4 dias atrás. Ele se aproximou. Você realmente acha que isso termina com você vencendo? Está mexendo com dinâmicas de poder muito acima do seu nível. Sorri. Engraçado. Eu achei que alguém que não consegue escrever uma única linha de código não estivesse em posição de me dar aula sobre poder. O rosto dele se contorceu. Você acha que essa empresa se importa com você? No segundo em que for conveniente, vão te descartar. E então vão perder a única pessoa que impede o produto principal deles de implodir, respondi. Você pode dizer o mesmo? Ele me encarou, preso entre a raiva e a incredulidade. Controle não é sobre ameaças, Marcus, continuei. É sobre alavancagem. E, neste momento, você não tem nenhuma. Eu tenho o código. Tenho a equipe. Tenho as patentes. E tenho toda a documentação legal provando que não sou eu quem está jogando sujo. Ele abriu a boca, depois fechou. Eu não tenho medo de você, acrescentei. E não preciso desta empresa para sobreviver. Você precisa? Ele não respondeu. Destranquei o carro, entrei e fechei a porta. Pelo retrovisor, vi Marcus parado ali, imóvel, como alguém que finalmente percebeu que perdeu o controle de algo que nunca teve de verdade. Isso nos tornava dois. A diferença é que eu não estava confusa. Eu estava pronta. Na manhã seguinte, cheguei antes de todo mundo. Faltavam 3 semanas para o lançamento do Apollo. Tudo que importava agora estava em contagem regressiva. Comecei pelas chaves mestras de criptografia. Cada uma ligada a subsistemas críticos, aprendizado adaptativo, modelagem preditiva, resposta a ameaças em tempo real. Reescrevi a criptografia do zero,
tranquei tudo atrás de protocolos de liberação temporizada e sincronizei as chaves com meu servidor pessoal seguro. Se alguém tentasse burlar os temporizadores ou falsificar um ponto de entrada, o sistema inteiro seria desligado de forma permanente. Aquilo já não era mais sobre segurança. Era guerra. No meio da semana, comecei a notar rostos desconhecidos. Contratados em traje social casual andando pelos corredores com tablets, fingindo fazer parte da equipe de infraestrutura. Reconheci 2 deles de uma startup fracassada de cibersegurança que o pai de Marcos havia tentado adquirir no ano anterior. Um deles entrou no elevador comigo e tentou puxar conversa sobre otimização de machine learning. Eu apenas sorri e disse: "Você está perdendo seu tempo." Eles estavam tentando reconstruir o que eu havia criado. Boa sorte com isso. Passei o resto do dia monitorando logs de servidor, IPs externos, módulos sendo sondados por pessoas que não entendiam como funcionavam, procurando caminhos lógicos que já não existiam. Tudo que eu construí já estava enterrado sob camadas de abstração e desvio. Sem a minha cooperação, o Apollo não passava de uma interface bonita sem nada por trás. Naquela noite, servi uma taça de vinho, sentei-me no balcão da cozinha e abri o e-mail da Catalyst Ventures. Eles não foram nada sutis. Entendemos que você detém framework proprietários vinculados à plataforma Apollo. Se a situação interna da Vanguard não estiver mais alinhada aos seus interesses profissionais, gostaríamos de discutir uma possível aquisição. Eles citaram um valor. Depois mencionaram participação societária. Deixaram claro que já haviam conversado com a Diane. Eu não disse sim ainda, mas respondi rápido bastante para garantir que as pessoas certas ficassem sabendo. 2 dias depois, Harrison apareceu no meu andar. Sem assistente, sem aviso prévio. Apenas ele, terno cinza, expressão tensa. Serenity disse, tentando soar razoável: "Precisamos conversar." Eu não me levantei. Claro. Ele se sentou à minha frente, tentando lembrar como se era diplomático. "Estamos ouvindo rumores. Interesse externo. Concorrentes fazendo propostas. Espero que isso não seja verdade." "É verdade", respondi. "E também alavancagem." O maxilar dele se contraiu. "Você entende o quão crítico o Apollo é para esta empresa. O conselho está observando. Os investidores estão observando. Então eles deveriam saber a verdade", eu disse. "A plataforma de vocês roda sobre a minha infraestrutura. Se eu sair, o sistema cai em 12 horas. Garantido." A máscara dele escorregou por um segundo. "Podemos encontrar uma forma de cooperar." "Eu já te dei 2 opções", respondi. "Licenciar minha tecnologia de forma justa ou perder o acesso completamente. Essa janela está se fechando." Na manhã seguinte, fiz uma demonstração ao vivo para os auditores internos do conselho. Uma versão reduzida do Apollo rodando perfeitamente em um servidor de testes. Então, no meio da demonstração, revoguei minha autenticação. O sistema inteiro travou. 6 segundos. Nenhuma recuperação. Apenas silêncio digital. Os auditores não disseram uma palavra. Anotaram tudo e saíram da sala como quem já sabia exatamente o que iria reportar. Naquela noite, deixei a porta do meu escritório aberta, luzes acesas, a tela exibindo diagnósticos em tempo real rodando de forma impecável. Marcos passou pelo corredor 2 vezes. Não disse nada. Ele sabia e eu queria que soubesse. Não esperei por outra emboscada. Na manhã seguinte, agendei a reunião eu mesma. Assunto: revisão de dependência do framework Apollo. Horário: quinta-feira, 9 horas. Participantes: Conselho de Diretores mais investidores selecionados. Apresentação remota: Serenity Miles. Não pedi permissão. Enviei o convite a partir da minha conta de administradora sênior de sistemas, com autoridade total, e incluí todos que importavam, inclusive 2 investidores do Vale do Silício com os bolsos mais fundos. Eu queria testemunhas. E garanti que estivessem prestando atenção. Às 8h59 em ponto, conectei meu laptop e iniciei o ambiente Sandbox ao vivo. Isto eu disse, enquanto o sistema carregava o Apollo rodando em tempo real. Cada componente central, previsão comportamental,
resposta adaptativa a ameaças, protocolos de aprendizado contínuo, tudo construído sobre framework registrado sob as minhas patentes. Cliquei em um comando e desativei uma única dependência. A tela travou, depois congelou. Cada elemento visual parou. O monitor de processos do back-end achatou. Erro de sistema. 6 segundos. Toda esta plataforma eu disse é incapaz de funcionar sem esses componentes. Nem legalmente, nem tecnicamente, nem operacionalmente. Na tela, abri uma planilha. 3 abas, dependências, IDS de patentes, cronograma de licenciamento. Cada item ligado a timestamps, registros de arquivamento, meus logs privados de desenvolvimento e confirmações do Registro Federal de PI. A voz de Harrison cortou o silêncio. Serenity, não há necessidade de dramatizar. Você não entendia a situação há 3 semanas, eu disse. Agora entende. Estamos dispostos a negociar, ele disse cuidadosamente. Ótimo, respondi. Porque o preço acabou de subir. Marcos se inclinou para a frente. Você está nos chantageando. Não disse alto o suficiente para silenciá-lo. Eu estou definindo os termos. Vocês tentaram roubar meu trabalho. Me trancaram fora do prédio. Espalharam boatos falsos de que eu iria embora. Contrataram terceiros para clonar meus sistemas. Fiquei em silêncio. Eu mantive esta empresa de colapsar. E agora estou dando a vocês um caminho para seguir adiante. Abri o slide final. Um número, em negrito, vermelho. Impossível de ignorar. 550 milhões de dólares licenciamento exclusivo. Irrevogável. Intransferível. Harrison piscou. Isso é absurdo. Isso é sobrevivência, eu disse. Cada dia que vocês atrasarem, aumenta 5 milhões. Vocês têm até segunda-feira. Um dos investidores remotos desativou o mudo. Seus advogados verificaram esses links de dependência? Cada um deles, eu disse. E minha equipe jurídica está pronta para apresentar em tribunal federal, se necessário. Silêncio. Então, o membro mais velho do conselho falou. E Marcos, eu o encarei diretamente. Removido. Eficaz imediatamente. Sem acesso, sem supervisão. Ele é um passivo. A voz de Marcos atravessou a mesa. Você não pode simplesmente. Você fez isso consigo mesmo, interrompi. Harrison tentou intervir. Podemos reatribuir responsabilidades. Não, eu disse. Ele está fora ou o acordo está encerrado. Observei-os calcular perdas por um lançamento atrasado. A confiança dos investidores desmoronando. O impacto público caso minha documentação fosse divulgada. Não precisei gritar. Os fatos falavam por si. Finalmente, o presidente do conselho assentiu. Moção para aprovar os termos de Miles. 7 mãos se levantaram. 2 aprovações virtuais foram registradas. Marcos foi o único que não se mexeu. Guardei meu laptop, levantei-me e olhei ao redor da sala. Vocês tentaram me apagar do meu próprio trabalho. Em vez disso, me deram controle sobre toda a operação. Marcos permaneceu imóvel, mandíbula travada, olhar vazio. Enviem a papelada até o final do dia, eu disse. Ou são 600 milhões na segunda-feira. Então saí. Vim preparada. Já pensando 10 movimentos à frente, porque eu não tinha apenas vencido. Eu havia comprado todo o campo de batalha. Na tarde de sexta-feira, o departamento jurídico liberou o pagamento. Meu contrato de licenciamento estava assinado, executado e seguro. Fundos transferidos. Concluído. Naquela noite, o Apollo foi lançado. Fiquei na sala de observação, atrás de vidro blindado, assistindo a tudo se desenrolar. Uma tela gigante mostrava o feed do produto chegando a clientes, investidores e veículos de mídia. O auditório abaixo estava lotado. Jornalistas de tecnologia, analistas do setor, parceiros corporativos todos se perguntando se o futuro da vanguarda era real ou apenas fumaça cara. Não era fumaça. Vi os dashboards acenderem em verde, um a um. Motor comportamental online.
Resposta preditiva estável. Loops de feedback otimizados. Cada subsistema operando firme, exatamente como planejado. Ao meu lado, 2 desenvolvedores seniores pairavam sobre os monitores, digitando rápido, sussurrando entre si. Não o interrompi. Eles sabiam o que estavam fazendo. Havíamos ensaiado cada detalhe, cada tecla. Lá embaixo, o mestre de cerimônias chamou meu nome. Não fui. Deixei o produto falar por si. Enviei minha engenheira líder, Kira Shord, para conduzir a demonstração ao vivo. Ela arrasou. Curvas de aprendizado em tempo real, ajustes no fluxo de usuários, lógica adaptativa reagindo enquanto ela explicava. Os aplausos não foram apenas educados. Foram de reconhecimento. Era genuíno. Quando alguém perguntava sobre a estrutura de design, ela dizia exatamente o que eu havia instruído. Este sistema existe por causa de Serenity Miles. Ninguém mais poderia tê-lo construído. A câmera se voltou para a janela de observação. Dei um breve aceno. Era tudo o que eles precisavam. Depois, investidores apertaram minha mão. Membros do conselho que haviam votado contra mim um mês antes de repente lembraram meu nome, me chamando de visionária e indispensável. Um deles até brincou sobre nomear o próximo sistema em minha homenagem. Sorri, sem rir. Harrison estava lá também, mantendo-se em silêncio ao fundo. Marcus não. Eu sabia que ele havia sido formalmente removido de qualquer projeto relacionado ao Apollo. O sistema não estava apenas livre de sua interferência, estava protegido permanentemente. Minha equipe não se importava com política. Se importava que o lançamento fosse perfeito. 0 bugs, 0 crashes, cobertura da imprensa explodindo online em menos de 1 hora. Fizemos uma pequena comemoração na sala de descanso. Um champanhe barato, Kira tocando música pelo celular. Fiquei até meia-noite e deixei a última garrafa no balcão com um bilhete. Você merece isso. Ao sair para o ar fresco da noite, conferi meu celular. 2 novos interesses. Um de um grupo de venture capital em Austin. Outro de um concorrente que eu havia recusado 2 vezes antes. Desta vez, eram sérios. Dinheiro real, participação real. Eles não queriam apenas meu nome, queriam minha visão. Fiquei um instante no estacionamento, o celular vibrando na mão, pensando em quão longe eu havia chegado desde a manhã em que entrei neste prédio com um latte e um crachá. O Apollo havia sido lançado. À prova de falhas. E agora eu também. Na segunda-feira seguinte ao lançamento, entrei no escritório de Harrison com uma pasta em uma mão e minha carta de demissão na outra. Ele levantou os olhos da mesa, já pálido, como se soubesse o que estava por vir. Acabei, disse, colocando ambos sobre a mesa. 2 semanas de aviso. Eficaz imediatamente. Ele piscou. Você está falando sério? Nunca estive mais séria na minha vida. Ele olhou para a pasta. Você acabou de fechar um dos maiores acordos de licenciamento da história da empresa. Você realmente quer sair agora? Não quero simplesmente sair, respondi. Quero sair nos meus termos. E acabei de fazer isso. Ele não discutiu. Sabia que não podia. Enviei minha notificação por escrito, limpei meus arquivos privados, deixei todos os sistemas rodando perfeitamente e transferi o conhecimento institucional para Kira durante cafés e sessões de estratégia. Ela estava mais do que pronta. Quando meu último dia chegou, meu próprio nome empresarial já estava definido. Advogado de PI contratado. Termos de financiamento elaborados. Chamei a empresa de Miles Intelligence Systems. PL Direct. Sem vínculos com o legado de ninguém além do meu. Arquivei os documentos de incorporação em Seattle e estabeleci a sede em um galpão reformado próximo ao Pike Place Market. 2 dias depois de anunciar o lançamento, 4 dos meus melhores engenheiros me enviaram e-mails de uma linha. Onde assino? Eles apareceram com laptops e ideias antes mesmo de eu ter mesas. Mais 3 se juntaram na semana seguinte, incluindo Nathan Cross. Ele havia deixado a Vanguard uma semana após Marcos ser removido. Não me orgulho de como começou, ele me disse, mas aprendi mais com seus sistemas do que em 4 anos de faculdade. Quero fazer isso certo. Dei a ele uma segunda chance. Ele a mereceu.
No final do primeiro mês, tínhamos o financiamento seed garantido. Quase 12 milhões de dois grupos de venture capital que haviam acompanhado de perto meu caso de licenciamento. A Catalyst Ventures ofereceu licenciar nosso motor protótipo inicial por 3 vezes o valor que pagavam a Vanguard. Outra empresa ofereceu-nos adquirir completamente. Recusei ambas. As ações da Vanguard caíram 9% no dia em que a notícia da minha saída se tornou pública. Mais 4% no dia em que o site da Miles Intelligence foi lançado. Kira me enviou uma captura de tela do canal Slack da empresa. Alguém tinha postado: "O que é o Apollo sem a Miles?" Não respondi. Não precisava. Minha equipe se movia rápido. Sem burocracia herdada, sem política de escritório, apenas talento e foco. Cada engenheiro que contratei era alguém que eu respeitava. Sem cargos inflados, sem egos, apenas resultados. O escritório não era luxuoso, móveis variados, uma máquina de café que mais engasgava do que funcionava. Mas o código que estávamos escrevendo era mais forte, mais rápido, mais inteligente do que qualquer coisa que eu já havia tocado antes. Eu não estava reconstruindo algo. Estava criando algo melhor. Numa noite, eu rabiscava modelos de dados no quadro branco enquanto a equipe pedia comida tailandesa para o jantar. O ambiente cheirava a manjericão e marcador de quadro branco. Risadas ecoando pelas paredes de tijolos expostos. E então percebi. Eu não estava mais tentando provar nada a ninguém. Finalmente estava fazendo exatamente o que queria. Sem compromissos, sem implorar por reconhecimento, sem fingir que alguém em um terno caro era mais inteligente apenas por ter herdado um escritório de canto. Ser subestimada me deu poder. Agora eu tinha momentum, e ninguém iria me deter. Apoiei-me na moldura da janela do meu escritório, café na mão, observando o nascer do sol sobre a cidade. A vista não era tão alta quanto a do prédio antigo, mas era melhor porque era minha. Seattle se estendia abaixo, ainda acordando. Vapor subindo dos telhados, luzes acendendo pelo centro. E do outro lado da água, a Vanguard Technologies continuava fingindo que ainda estava à frente. Não estava. 6 meses depois, a Miles Intelligence atingiu uma avaliação de 1,2 bilhão de dólares. 3 dos maiores clientes da Vanguard pularam do barco e assinaram conosco. Nossa tecnologia não apenas igualava o Apollo. Rodava mais limpa, mais rápida, mais inteligente, e cada linha dela estava protegida por patentes com meu nome no topo. A melhor parte? Eu não precisei correr atrás. Vieram até nós. Pensei em Marcos pela primeira vez em semanas. Não porque sentisse falta da luta, mas porque lembrei do olhar dele naquela manhã. Ele me chamou de um rosto bonito em apresentações. Foi nesse momento que percebi que pessoas como ele nunca me veriam chegando. E tudo bem. A cegueira deles era minha vantagem. A dúvida deles era combustível. Tentaram me derrubar. Em vez disso, escreveram um cheque de 550 milhões de dólares e me assistiram construir um império. A verdadeira vitória não era o dinheiro. Nem mesmo a vingança. Era saber que eu não precisava de nada deles.